Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Henrique Nogueira da Gama. Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é a análise que eu vou fazer sobre essa CPI e também sobre a história de quem é genocida na história toda, que ficam falando que o presidente é genocida, mas quem é o verdadeiro genocida nesse país? Em primeiro lugar, essa CPI, ela é comandada por uma gangue de 7 senadores, todos com processos criminais no STF, e está caindo no ridículo. Por quê? Porque nessa CPI nós estamos vendo muita truculência, arbitrariedade, boçalidade, ignorância, e nós não estamos vendo o que interessa ao povo, porque não interessa a eles verem os crimes cometidos pelos governadores e prefeitos. Já está mais do que claro para mim, e eu acho que está claro para todo o povo brasileiro, que não tem interesse, não há interesse em descobrir para onde foi o dinheiro que foi enviado pelo governo federal. Isso é uma das coisas que mais se destacam nessa CPI, que não há interesse em descobrir isso. O que há interesse é em culpabilizar o presidente da República. Então, nós estamos vendo muitos absurdos nessa CPI, e o que me chama mais atenção nisso tudo não é só o que eu falei, a arbitrariedade, a truculência desses elementos. O que mais me chama a atenção é o ódio desse pessoal, principalmente da gangue dos sete, do relator e do presidente da CPI, com relação ao tratamento precoce. O ódio que vem desde a mídia. A mídia sempre falou contra o tratamento precoce. Por que tanto ódio? Não digo só pela hidroxicloroquina, pelo uso, mas também pelo uso de qualquer tratamento que não seja lockdown, que não seja a vacina, que não seja o uso de máscara, qualquer outro tratamento que venha combater o vírus chinês, eles são contra e desferem um ódio visceral contra isso. Eu acho muito estranho. Por que esse ódio? Por que médicos, por exemplo, que foram lá explicar sobre o tratamento precoce na CPI, ficaram conversando com os outros senadores, enquanto o relator e os senadores do G7 saíram, só ficou o presidente. É um absurdo isso. Deixar médicos com doutorado, cientistas, falando sozinho. Isso não tem sentido. A medicina não é uma ciência exata. A medicina tem correntes e tem que respeitar essas correntes. Então, o que eu digo é o seguinte: eu não entendo por que esse ódio contra o tratamento precoce, que já salvou muita gente, já salvou muitas vidas. Essa história da mídia só exaltar o número de mortos, agora o Brasil completou 500 mil mortes, mas eles não falam do número de salvados, eles não falam sobre o tratamento precoce, a não ser para denegrir esse tratamento. Por que isso? Será que é por causa dos laboratórios que ganharam muito dinheiro nessa CPI e interessa para a mídia e para esses senadores aí, para os outros políticos, que o tratamento precoce não vá porque é barato e deixa de dar dinheiro para os laboratórios, ou principalmente para a China, para os laboratórios da China? Será que é por isso? Ou será porque não morreu tanta gente quanto eles esperavam que morressem? Essa é uma pergunta, porque um dos projetos da nova ordem mundial, e nós sabemos pelos meus vídeos que eu venho gravado, e eu venho denunciado isso há 15 anos, sobre o projeto da máfia da nova ordem mundial no Brasil, é reduzir a população do planeta, principalmente do Brasil. E esse vírus não veio por um acaso. Esse vírus ele foi inoculado
um projeto de criar uma situação que possa ser implantada a nova ordem, o governo da nova ordem mundial. Isso está mais do que claro para mim. Isso não tem a menor dúvida que esse vírus ele não veio à toa. E que esse tratamento precoce, por ter salvo muitas vidas, causou muito ódio a esse pessoal que está querendo implantar a nova ordem mundial no mundo. Causou muito. E nós temos muita gente no governo ligado à maçonaria, que por sua vez é ligada à máfia, ao grupo da nova ordem mundial. Muita gente do governo que é ligada a Jorge Soros. Nós sabemos que o Fernando Henrique Cardoso, o instituto dele, é financiado por Jorge Soros. Então, e a mídia também, a mídia do mundo inteiro, ela recebe informações, recebe subsídios de fundações ligadas a Jorge Soros, a fundações como a Open Society e outras. E o Jorge Soros é o maior chefe hoje da chamada máfia da nova ordem mundial. Ele é o que está comandando isso. Então, no meu ponto de vista, existe sim essa ojeriza ao tratamento precoce. Para mim, é estranho. É estranho um ódio visceral contra esse tratamento. A não ser que eles tenham um interesse, realmente, eles tinham um interesse que tivesse mais de 200 milhões de mortes no mundo inteiro, e o que não aconteceu. A própria China hoje está adotando o tratamento precoce. E por que o Brasil fica essa guerra, essa perseguição, chamando de negacionista quem é a favor do tratamento precoce? Negacionistas são eles, que negam que a ciência tem várias, a medicina, principalmente, tem várias correntes de pensamento, como tem o direito, como tem outras ciências. São correntes de pensamento diferentes. E é válido para salvar vidas, todas as correntes são válidas. Agora, criminalizar o tratamento que não seja o que eles acham que devem ser, esses camaradas da CPI, que têm folha corrida na justiça, na polícia, vêm querer destratar médicos, destratar tratamento precoce. Quem são eles? Eles não são nada. Só porque são senadores, porque estão ali atendendo a um STF que, na minha opinião, não atende aos anseios do povo brasileiro. Eles servem aos partidos de esquerda, mas não servem ao povo brasileiro. É isso? Então, para mim, essa questão de tratamento, da perseguição ao tratamento precoce, é muito grave. Tem a ver, sim, com a redução populacional. Eles não estão satisfeitos porque não morreu mais gente. Essa é a verdade, porque não justifica esse ódio. Eu quero também falar a seguinte situação. Essa acusação de que Bolsonaro é genocida porque não obedeceu à ciência. Começar, Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, é o melhor presidente que nós já tivemos nesses últimos anos. Não tem a menor dúvida disso. Numa pandemia, a economia cresceu. Nós estamos hoje com a economia em desenvolvimento novamente, os empregos estão voltando. Isso não era para acontecer. Se fosse o governo, por exemplo, do poste do Lula, a coisa seria completamente diferente. Nós já estávamos numa miséria terrível. As falências, a quebradeira seria geral, porque ele ia fazer um lockdown nacional, e como a Argentina fez, e a coisa ia ser muito pior. Então, o presidente Bolsonaro, ele salvou o país de uma falência muito grande. Fora isso, o presidente Bolsonaro,
ele nunca obrigou ninguém a nada. Ele sempre deixou as coisas para os médicos resolverem. Esses indivíduos, os governadores e prefeitos, que desviaram o dinheiro da saúde, fizeram o contrário, oprimiram a população, bateram, fecharam o comércio, cometeram verdadeiros crimes contra a humanidade. E quem deveria estar nessa CPI sendo investigado eram eles. Então, o genocida não foi o Bolsonaro, foram os governadores e prefeitos. Outra coisa também, a questão do uso de máscara. O próprio Lula agora disse que máscara é cabresto. Eu venho falando isso desde o início da pandemia, no Facebook. Eu escrevo no Facebook, escrevo no Twitter, e eu venho denunciando esse negócio de uso de máscaras, que isso é errado, isso é cabresto para o povo, que isso é ineficaz. O Dr. Fauci, lá foi gravado nos Estados Unidos, mostrou que eram inúteis essas máscaras, e o próprio Lula acabou falando que é cabresto para o povo. E é mesmo, é cabresto para o povo que essa mídia canalha fica pregando. Eu não obedeço, eu simplesmente na rua eu não uso máscara, só uso em supermercados e lojas, porque para não pegar para o dono, né? Porque, infelizmente eles seriam multados. Então eu não uso essa máscara, porque eu sempre assim, nunca usei na rua. E sou contra ela. E outra também, Bolsonaro, ele está certo em não usar, porque são inúteis. São inúteis essas máscaras. Não servem para nada. Ele, de genocida, ele não tem nada, ele nunca matou ninguém. Ele nunca levou ninguém a campos de concentração, nunca mandou assassinar grupos étnicos, grupos específicos, muito pelo contrário. Ele acolheu refugiados vindos da Venezuela. Lá sim existe genocídio, financiado por Lula, pelo governo do PT, de Lula e de Dilma. Se acontece genocídio nos países como Venezuela, como Cuba, como hoje na Argentina, é graças ao dinheiro brasileiro financiado por Lula. Lula financiou o morticínio. Ele sim deveria ir para um tribunal penal internacional e ser julgado por genocídio, porque foi o Lula que financiou em obediência ao Foro de São Paulo. E isso a mídia não fala. Ele é o verdadeiro genocida. Ele é que financiou o morticínio no continente sul-americano, e, aliás, no continente latino-americano, que até a Nicarágua recebeu o dinheiro dele. Então, dizer que Bolsonaro é genocida é aquela velha tática comunista do Lenin. Diga, atribui o seu inimigo aquilo que você é. Eles são genocidas. Então, eu não tenho nada a falar contra o presidente Bolsonaro, muito pelo contrário, eu estou com ele até a morte, se for preciso. E é isso para o vídeo de hoje. Vamos em frente. Compartilhem o vídeo, curtam o canal, certo? Se inscrevam no canal e vamos em frente.